Atos, capítulo de número 12. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu leio com os irmãos a partir do verso 1 até o verso de número 16. Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 16. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus, que diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 paternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas, a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Manda ela, afirmava que assim era. Mas ela afirmava que era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantavam. Amém? Viram-no e se espantavam. Amém? Glória a Deus. Esse texto bíblico, irmãos, de Atos capítulo 12, ele faz um registro claro dos nossos irmãos no início da igreja cristã, né? E Herodes, ele era um grande perseguidor dos irmãos.
pregavam e anunciavam o Evangelho. E o Herodes, no seu governo, já tinha matado o Tiago. Esse é o Tiago das cartas. Dizem, por exemplo, Flávio José diz que o Pedro ele foi morto de cabeça para baixo e arrancar a sua língua, porque ele falava demais, falava muito. As palavras do Tiago eram muito ofensivas às autoridades. Bom, o Pedro, sabendo que o Herodes já tinha matado o Tiago, agora ele também quer matar o Pedro. E aí, mandou prender. E o Pedro estava preso esperando a morte. Bom, naqueles dias, celebravam-se as festas das Páscoas, o pós-Páscoa, eles estavam celebrando. Então, você tem, por exemplo, os dias dos asmos. O que era, por exemplo, as festas dos pães asmos? Eram os pães que não tinham fermento. Ou seja, os judeus celebravam a festa, na cabeça deles era a festa onde não tinha pecado. Então, eles sempre se achavam, dentre os povos, aqueles que Deus havia separado, havia elegido. Então, eles eram o povo santo, o povo separado. E nesse dia, eles estavam celebrando a festa dos asmos, ou seja, a festa da purificação. É o povo que estava reunido para cultuar o Deus fiel, puro, limpo, assim como eles se intitulavam. Então, nesse dia, dessa celebração, Pedro tem uma experiência com Deus. E eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre o seguinte tema: a igreja que ora recebe autoridade e poder. A igreja que ora recebe de Deus autoridade e poder. Eu lembro que teve um tempo que eu fui bastante questionado por alguns irmãos nossos da nossa denominação. Eles viviam me questionando por que eu não era da igreja pentecostal. Eu disse, mas autoridade e poder não tem nada a ver com pentecostalismo. Não tem nada a ver. O que eu não gosto, o que eu não quero, o que eu não vivo, o que eu não compartilho na minha vida, é de um Deus que pode, que tem toda a autoridade, e essa autoridade foi liberada sobre a sua igreja, e a igreja não exercer como deve ser exercido. Então, eu entendo, irmãos, que a igreja que ora, ela recebe autoridade e poder de Deus. Autoridade e poder. Autoridade para exercer o poder de Deus na vida das pessoas. E poder para exercer o ofício profético da igreja. Então, Deus nos deu autoridade e nos deu poder. Autoridade para ser usado e ousar no anúncio das boas novas. E poder para o exercício do ofício da igreja. Qual é? Dizer às pessoas que Jesus é a luz do mundo. Ele morreu, ressuscitou e está vivo. Então, nós recebemos esse ofício. E para exercer esse ofício tem que ter poder. Porque se não tiver poder, não adianta. Então, eu nunca me incomodei com as críticas, nunca fiquei assustado, nunca fiquei com medo, mas a Bíblia diz, irmãos, em Marcos 16, o quê? 15 e 16, que os milagres seguiriam a quem? Aos que creem.
Não é a todos, é aos que creem. E esses que creem, diz assim o texto bíblico, que eles pisarão em serpentes, beberão alguma água mortífera, falarão novas línguas, e nenhum dano lhes serão causado. Por quê? Porque receberam autoridade e poder. E em Mateus, Jesus ratifica isso, dizendo: olha, eu dou poder a vocês, eu dou autoridade a vocês. Palavra de Atos 1:8. E vós sereis minhas testemunhas. E recebereis o quê? Poder. A expressão no grego quer dizer isso, irmãos. O poder de Deus na vida da igreja, ela causa impacto na vida das pessoas. É para causar estranheza mesmo. Não é para ficar só no âmbito da consciência e da razão. É para ir além disso. E quando Pedro estava preso, a Bíblia diz, no versículo, irmãos, de número 5, que ele estava guardado na prisão. E o que a igreja fazia pelo Pedro? A igreja orava diariamente, pedindo pelos irmãos, pedindo pelos apóstolos e discípulos que anunciavam o Evangelho. Então, a igreja não estava envolvida numa campanha para que Deus livrasse eles, não. A igreja estava orando diariamente, de contínuo. Todos os dias a igreja orava. E naquele momento ela estava orando pelo Pedro. Eles souberam que o Pedro estava preso. O que a gente pode fazer? A gente não conhece deputado. Bom, o José de Arimateia, aquele senador que pediu o corpo de Jesus, olha, não vai dar, porque o Herodes, ninguém encara esse camarada. Então, a gente só pode fazer uma coisa: orar. Então vamos orar. Vamos orar. E quando nós oramos, irmãos, eu quero falar de 3 coisas que são muito importantes na vida da igreja. Porque quando nós recebemos autoridade e poder, nós recebemos essa autoridade e esse poder para realizarmos 3 coisas que são importantes na minha vida e na sua vida. E a primeira coisa é para tornar real e visível o impossível de Deus na vida das pessoas. Ou seja, Deus me deu autoridade e poder para quê? Para tornar visível e real o impossível na vida das pessoas. Então, quando eu vou orar por alguém que está desempregado, eu peço a Deus que Deus abra uma porta de emprego. Quando eu vou orar por alguém que tem uma enfermidade, eu peço em nome do Senhor Jesus que Deus cure. Não é eu que curo. Não depende de mim. Agora, se Deus me deu essa autoridade, Deus te deu esse poder para a gente exercer. Eu não posso me omitir de fazer isso. Então, eu preciso fazê-lo. Mas aí, irmãos, esses irmãos que estão orando, a gente pode perceber na leitura que nem todos acreditavam na oração. É interessante isso. Tem gente que ora, mas não acredita, sabia? Vai orar para quê? Vai morrer mesmo? Olha, como é que o cara não crê? Como é que a pessoa não crê que Deus pode fazer o impossível aqui? Como é que ele vai acreditar que Deus pode levar ele para o céu? Não acredita do mesmo jeito. A incredulidade é a mesma. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Agora que ele pode fazer aquilo ali, eu duvido. Não creio. Essas pessoas não acreditam.
Porque na leitura do texto a gente percebeu, irmãos, que teve um dia que o Pedro recebe a visita de um anjo. Estranho, não é isso, irmãos? Estranho, sim. Imagina amanhã você chegar, pastor, olha, o Anderson vai chegar em dezembro. Quero dar um testemunho. Irmãos, olha, eu estava dentro do navio. E de repente um anjo me pegou assim pela mão. E eu fui até a África. A gente vai dizer, ih, rapaz, o cara surtou doidinho. Está louco. Pirou de uma vez. Eu sei que é difícil, irmãos, para a gente. Mas guarda uma coisa no seu coração. Isso aconteceu com Pedro quando ele estava preso. O texto diz, no versículo de número 7, que o anjo apareceu, o despertou, mandou ele se levantar, mandou ele pegar suas sandálias, mandou ele pegar a sua capa e seguir o anjo. E ele seguia. Agora, irmãos, no versículo 9, o Pedro não sabia se aquilo era real ou surreal. Ou seja, ele não estava acostumado com aquele tipo de situação. Espera aí, gente. Esse negócio aqui está muito estranho. Olha, irmãos, o texto diz no versículo 9 que quando ele seguia, ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Bom, na cabeça de Pedro, ele estava tendo uma visão. Ele estava tendo uma experiência sobrenatural, que é normal. Qual crente que não tem uma experiência sobrenatural? Precisa ter. Então, Pedro está dormindo, vem um anjo e diz, ó dormente, levanta aí. E aí Pedro começa a andar pelas vielas daquele presídio. E o anjo começa a acompanhá-lo. E ele está atrás daquele anjo. E os irmãos estão onde? Irmãos, orando. É o que acontece às vezes com a gente. A gente está orando, pedindo a Deus uma coisa, e pensando a maneira como Deus vai fazer as coisas. É por isso que às vezes a gente não consegue enxergar o mundo espiritual, sabe por quê? Porque a gente diz, Deus, olha, faça dessa maneira, faça desse jeito, e quando as coisas não acontecem exatamente como a gente esperava, a gente diz, vou parar de orar, não está acontecendo nada. Irmãos, o mundo espiritual, a gente só enxerga, a gente só percebe ele quando a gente crê. E quando a gente crê, à medida que a igreja vai orando, à medida que a igreja vai pedindo, à medida que a igreja vai se humilhando diante de Deus, Deus põe os seus anjos a serviço da igreja, irmão. Então, quando a gente chega aqui e pede pela família, e pede pelo esposo, e pede pela avó, e pede pela tia, meu irmão, pode ter certeza que Deus delega os seus anjos para sair trabalhando pela gente. A gente não está vendo. E a gente não precisa ver, a gente precisa crer. Então, o Pedro, ele segue aquele anjo. E aí ele passa a primeira e a segunda guarda. O texto diz que elas se abriram por si mesmas. E depois que eles percorreram uma rua, e aí o anjo se apartou dele. Ou seja, depois que tirou do presídio, o Pedro ficou à vontade. Olha, irmãos, quando a igreja ora, ela recebe autoridade e poder. E as cadeias são quebradas da vida das pessoas. São quebradas, irmãos. Porque parece que não. Parece que não. Mas existem pessoas que elas estão presas, irmãos.
Elas estão algemadas. E elas nem estão sentindo, sabia? Tem pessoas que estão presas, mas não sentem que está presa. Porque essa prisão, ela é espiritual. E para quebrar essas algemas, meu irmão, algumas coisas precisam ser feitas. Como? Através da minha vida e da tua vida. Ou seja, não é, irmãos, natural. Não é natural. Eu não entendo como normal. Eu não entendo que seja comum. Não entra na minha mente nem no meu coração. Olha, que a pessoa que diz que é crente, que serve a Jesus, que segue a Jesus, que anda em sua presença, olha, não ter sobre si a autoridade e poder de Deus sobre a sua vida. É possível. Porque, irmãos, as maravilhas que Deus vai fazer na vida das pessoas, quando a igreja ora, é através da nossa vida, irmão. E quem são os profetas e as profetisas de Deus hoje na terra? Essa igreja. Então Ele deu autoridade a você, Ele deu poder a você, Ele deu poder a mim. Nós precisamos exercer. Por quê? Depois daquela experiência do Pedro, o anjo vai embora e deixa ele. E aí o Pedro, ele pode... O que ele vai fazer depois daquela experiência com aquele anjo? Ele faz uma agenda dizendo: agora eu vou testemunhar do que Deus mostrou, eu agora vou gravar no CD e botar no DVD. O Paulo Lopes faz isso. Tem muitos pregadores que fazem isso. Depois de uma experiência com o sagrado, eles põem o DVD e vendem. E as pessoas ficam fascinadas pelas experiências místicas dos outros. E a nossa? Qual tem sido? Então, meu irmão, a igreja que ora recebe autoridade e poder para tornar real e visível o impossível na vida das pessoas. Então, eu não posso ficar preso à experiência de A ou de B. Preciso ter as minhas. E aí o Pedro, depois dessa experiência, ele faz algo muito nobre. Diz assim o versículo 10. Versículo de número 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Os judeus não estavam esperando. Era natural que ele fosse morto. Então, naqueles dias de festas, os incrédulos e os ateus estavam esperando o quê? A morte do Pedro. E aí Pedro diz assim: agora eu sei que verdadeiramente o anjo do Senhor, a presença de Deus, olha, eu nunca tinha tido uma experiência como essa. Agora eu sei verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Olha, irmãos, eu penso que talvez Pedro, que conhecia a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Moisés na travessia do Mar Vermelho, o Pedro, meus irmãos, ele deveria ter alguma dúvida. Não, eu acredito que, peraí, uma fornalha de fogo, os caras serem jogados e não morrerem, eu tenho essas dúvidas. Agora o Pedro diz: olha, verdadeiramente, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Olha, irmãos, quando a igreja ora, eu digo orar, irmãos, não é
ficar choramingando, não. Orar é conversar com o nosso Pai. Dizer, meu Pai, eu sou teu filho. Eu sei que o Senhor vai se manifestar na minha vida e na minha família. Irmãos, tem oração só misericórdia. A gente, às vezes, como humano, que a oração não é para a gente diz, rapaz, misericórdia dessa oração. Incredulidade 10, fé 0. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o nosso coração, a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E às vezes, quando a gente não está conversando com Deus, quando a gente não está na presença de Deus, no sentido de estar cultuando a Ele, a empolgação e a adrenalina é uma. Mas quando a gente está na presença dEle, parece que a gente, sei lá, estranho. Não sei se é com vergonha, com medo, timidez, não sei. Aí, o texto diz, meus irmãos, que Pedro faz essa declaração: olha, o Senhor me livrou da mão de Herodes. Olha, meus irmãos, existe alguma coisa, existe algo que Deus não possa nos livrar de uma dispensa? Aquilo que causa preocupação e ansiedade, para Deus não é nada. Mas às vezes, irmão, a igreja está orando, Deus está operando, Deus está trabalhando, irmão. A gente está aqui, a gente está sentado, ouvindo a palavra de Deus, mas Deus está trabalhando, irmãos. Os pedidos que foram colocados diante dele, Ele está trabalhando. Ele já liberou seus anjos para trabalhar ao nosso favor. Eu posso ficar tranquilo. Resultado da oração daquela igreja. Versículo de número 12 diz assim: considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, Pedro, depois daquele livramento, ele vai para onde? Ele vai para o lugar do milagre. Ele vai para o lugar da bênção. Porque ele sabe que foi de lá, irmãos, que Deus liberou a vitória. Mas às vezes, Deus abençoa, 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 e a gente nunca agradece, a gente nunca vai para a oração, a gente vai bater em portas erradas, irmão. E quantos crentes que a gente vê aí fora? Irmão, olha, estão com os dois pés indo para o inferno, pode ter certeza disso. Porque se eles olharem para trás, vão perceber o quanto Deus fez, quantas experiências tiveram com Deus. Mas esqueceram que a oração é a chave que move o coração de Deus ao nosso Pai. A oração
é a chave que move o coração de Deus ao nosso lado. Se Satanás ele tentasse destruir 10 cidades hoje, se ele tivesse esse poder, ele escolheria 10 capitais, aonde ele soubesse que tem igrejas que oram, igreja que busca o poder de Deus. Então, quando Pedro tem essa experiência com Deus, aqueles irmãos estavam orando, pedindo a Deus pela libertação dele. E aí a Bíblia diz, versículo de número 13, que Pedro chega àquela casa, batendo a porta do pátio. Uma menina escuta, irmãos, reconhece a voz de Pedro. E ela, cheia de alegria, diz assim: meu Deus do céu, o que é isso? Ela nem abre a porta, irmãos. Ela começa a ir na porta e voltar e dizer: gente, olha, o Pedro está aqui. Olha, Deus livrou o nosso irmão Pedro. Olha, gente, eu nem consigo abrir a porta de alegria. Gente, não dá. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? Olha, ele estava preso, ele estava à beira da morte. Olha, ele está aqui. Deus livrou ele. E ela tem essa atitude. Ela avisou, irmãos: olha, Pedro está aí. Eu nem consigo abrir a porta, porque estou muito feliz, eu estou muito alegre. Mas aí, irmãos, versículo 15 diz assim: olha, algumas pessoas estavam orando que disseram para aquela menina: ô garota, você está doida? Você está acontecendo com você? Está aí, irmãos, no versículo 15. E disseram: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o anjo, é o seu anjo. Olha, eles estavam orando, mas não estavam acreditando no que estava acontecendo. É o que acontece às vezes com muitos crentes. Então, eu quero que os irmãos guardem no coração que as decisões da igreja, as decisões da minha vida e na sua vida, as decisões que devemos tomar, meu irmão, elas têm que ser sempre regidas pelo Espírito de Deus. Porque essas decisões, na maioria das vezes, elas vão causar espanto e vai trazer revolução na audição daqueles que ouvem. E vai dizer: gente, não acredito. Você vai fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Tá, mas e depois, como é que vai ser? Não vai ser, já é. Então, irmãos, a igreja, ela recebeu o poder para tornar real e visível de Deus na vida das pessoas. Segundo momento, a igreja recebeu autoridade e poder para trazer alegria e motivar o coração daqueles que deixaram de acreditar no poder de Deus. Então, enquanto aqueles estavam orando, não acreditavam, duvidando da alegria da menina, ela diz: não, gente, é o Pedro que eu vi o Pedro, eu conheço ele, eu sei quem é ele. E aí, irmãos, eles duvidam, questionando o que aquela menina havia escutado, dizendo que ela estava fora dela, ela não estava no normal dela. Olha, você vem aqui na sinagoga, você vem aqui no nosso culto, você é uma menina muito disciplinada, mas hoje o que está acontecendo com você?
Ô, seu Cleide, exorciza ela ali com o Zé Carlos ali. Ela está escutando alguma coisa estranha ali. Não está, não? Irmãos, a autoridade de Deus e o poder de Deus, ela, em alguns momentos, vai causar escândalo na vida daqueles que não acreditam. E vão ficar com cara de paisagem. Eu não acredito que isso acontece até hoje. Aí, versículo 16 diz assim: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no. E o que aconteceu com eles, irmãos? Eu não acredito, cara. Aquilo ia morrer. Rapaz, escapou da mão do Herodes. O que você fez? Irmãos, olha, a igreja estava orando. A igreja estava pedindo, a igreja estava prostrada diante de Deus, pedindo a Deus que operasse um milagre na vida daquele homem. E aí, quando eles abrem a porta e pedem, gente, sou eu, não é anjo, é eu. Não é anjo. Ou seja, como os coríntios, às vezes os anjos têm mais credibilidade do que os crentes. Por isso que às vezes no culto a gente vê anjo, sente anjo, mas não vê o Espírito, nem percebe o Espírito. Por quê? Porque é mais difícil. E aí Pedro diz, gente, sou eu. E quando eles abrem a porta e descem diz, eu não acredito. Eu estava orando há muito tempo por isso, mas já que chegou, seja bem-vindo. Olha, quando a igreja ora, ela recebe autoridade e poder para convencer os que não creem no poder da oração. Recebemos a autoridade e poder de Deus para convencer aqueles que não creem no poder da oração. Então, meu irmão, a oração tem poder e tem autoridade. Por isso que todas as vezes eu chego diante de Deus, eu digo, Deus, no nome do Senhor Jesus, cumpra a palavra do teu filho na nossa vida. Porque, irmãos, olha, Deus pode não fazer hoje, Deus pode não fazer amanhã, Deus pode não fazer daqui um ano, daqui a 2 anos, mas Ele vai fazer, irmãos. Porque Ele é Deus, Ele liberou, Ele dispensou autoridade sobre a nossa vida. Deu poder. Se nós oramos pedindo a Deus que além das experiências nos dê a capacidade de perceber que tipo de oração nós temos feito para Ele e que nível nós estamos. Porque espiritualidade, caminhada com Deus, a gente só percebe os desdobramentos dessa vida em Deus à medida que a gente vai mergulhando na essência de Deus. E só tem como mergulhar, irmãos, através de uma vida de oração. E o diabo, ele luta todos os dias para a gente não orar. E quem ora, irmãos, recebe autoridade. Quem ora recebe poder. Quem ora faz proezas no nome de Jesus. Quem ora fica pelos cantos, frustrado, cansado, amargurado. Como nos dias de hoje, a gente tem muita gente que ora, mas pouca gente que crê. Infelizmente, a gente percebe no semblante de muitos
o abatimento e a angústia, a distância. Sabe por quê? Até ora, até ler a Bíblia, mas não creio no que Deus vai fazer. Só acredito no que vê. Sabe por quê? Porque esqueceram que Deus em Jesus nos revestiu de autoridade espiritual e nos deu poder espiritual para lutar contra o adversário dos nossos vidas. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Quero orar com você nesse momento. Se quisermos receber a autoridade de Deus, devemos, irmãos, essa noite mudar o nosso conceito de oração. Quando oramos, Deus move céus e terra ao nosso favor. Embora confie, quem confia descansa, e quem descansa não fica preocupado com o amanhã. Porque sabe que aquele que nos fez a promessa é fiel e justo para cumprir a nossa vida. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero, Deus, orar pelos meus irmãos. Eu quero, Deus, colocar as nossas vidas nos teus mãos. Deus, nessa noite, assim como Pedro estava naquele castro, meu Deus, se tem alguém nesse momento, ó Deus, que está preso, está cativo, está com medo da morte, ó Deus, já não sabe mais o que fazer, já tentou de várias maneiras e nada deu certo. Ó Deus, tem tudo, mas está vazio da tua presença. Pode ter o que quiser, mas vive angustiado pelos cantos. Senhor, no nome de Jesus, tira, Deus, as nossas cadeias nesta noite, da mente, do coração, da alma. Ó Deus, como aquela igreja que orava e recebia poder. Derrama poder, ó Deus, do alto sobre nós. Ó Deus, nós queremos fazer como aquela garota. Ó Deus, orarmos com alegria, chegarmos com alegria. Dizer, irmão, vamos caminhar, vamos andar, vamos lutar com Deus, vamos pelejar com Deus, porque Ele vai dar vitória. Vamos confiar mais. Vamos nos lançar nos braços dele. Olha, meus irmãos, está difícil. Olha, os nossos irmãos estão sofrendo, estão sendo ameaçados. A doença está aí, o desemprego também, as enfermidades, as famílias sofrendo. Mas, querido, vamos acreditar no poder de Deus. Vamos usar a autoridade e o poder de Deus na nossa vida. Vamos pedir a Ele que todo o poder dos céus e da terra está sobre as suas mãos. Senhor, nos leve para casa com o coração seguro e tranquilo de que o Senhor, ó Deus, vai liberar autoridade e poder sobre as nossas vidas. Não sobre a vida do outro. Viver à sombra do outro. Viver testemunhando do outro. Nós queremos sobre as nossas vidas nessa noite
Aqueles que não querem, tem misericórdia. Mas eu quero. Eu imploro. Eu quero mais autoridade do Senhor na minha vida. Eu não quero, Deus, que esse mundo, que os problemas dessa vida, façam eu me tornar um ateu. Confesso, andando com a Bíblia debaixo do braço, mas não acredito nela. Deus, arranca essas escamas dos nossos olhos nessa noite. Se necessário for, os teus anjos nos visitarem e nos fazer, ó Deus, acreditar como o Senhor fez com este homem Pedro. Talvez duvidávamos do que o Senhor ia fazer na vida. Nos leve para os nossos lares. Queremos levar, ó Deus, para a nossa parentela esta autoridade e este poder, para que eles vejam e sintam que na nossa vida nós temos a unção e o poder de Deus. Nos leve em paz e em segurança. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.